Notícias no Geração Jornal quinta-feira, com ações que podem mudar em breve a vida de várias famílias no Icolibengo, em Luanda, Quina. Boa noite. Boa noite, Simeão. Temos também outros assuntos para hoje que passam pelo caso de famílias que sobrevivem do lixo no Nova Vida. A Bispo Emérito da Diocese de Luís vai a enterrar no sábado. Restos mortais foram hoje transladados. Dia da Libertação da África Austral, celebrações e recomendações à juventude. Tuberculose, que continua a ser uma das doenças infecciosas mais mortais. A participação de Angola na Conferência das Nações Unidas sobre a Água. Olá, boa noite. Bem-vindo. Começamos hoje no Icolibengo e com história de famílias carenciadas que nos próximos dias podem ver a sua vida melhorar, fruto de algumas ações que estão em curso na região. A nossa equipa foi ver os passos de um processo de requalificação de residências que, segundo o Governo da província, são destinadas a famílias que vivem em condições precárias naquele município de Luanda. A diversidade de cores mostra uma realidade nova na vila de Katete. Em fevereiro, o governador de Luanda fez o lançamento da campanha denominada Cimento, Tijolo e Tinta, que visa revitalizar o município de Icolibengo. Até o momento, mais de 50 residências já foram reabilitadas a custo zero pela administração municipal, que conta com a parceria do empresariado local. Em Katete, fomos ao encontro da dona Clementina Pedro, viúva e mãe de 7 filhos, que viu-se forçada a viver nesta casa de pau a pique por mais de 10 anos, depois da morte do marido. Como a casa é na parte da família do falecido, houve muitas contradições. Pronto, eu tive que abandonar mesmo a casa porque não dava mesmo para mim ficar ali e vir recuperar aqui a casa de pau a pique da falecida minha tia. Lá onde eu vivi durante esse tempo todo. Dos 7 filhos, Dona Clementina vive apenas com 6. A 7ª foi levada para Portugal, sem mesmo que ela soubesse. Uma criança, até a família na parte do falecido, me tiraram a criança. Hoje em dia só escuto que a criança está fora do país. Não tenho comunicação, nem nada, nem a família me deu a conhecer, só pegaram na criança, desapareceram com a... Depois de muitas noites em pranto por falta de acomodação para os seus filhos, que viviam em péssimas condições, Dona Clementina é a prova de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Na próxima semana, vai receber esta casa das mãos do governador da província de Luanda. A residência está a ser construída de raiz pela administração municipal. Eu estou mesmo alegre, bem contente mesmo, Jesus, porque agora em diante Deus me enviou um lugar permanente, que é para mim poder seguir em frente com as minhas crianças. Posso já sair. Já sei que não, as crianças hoje já lhes deixei num lugar fixo. Aqui, no Icolibengo, várias famílias vão receber na próxima semana as residências já reabilitadas no âmbito da campanha Cimento, Tijolo e Tinta, uma iniciativa da administração municipal que contou com a ajuda de mais de 200 jovens voluntários para construir onde era preciso e pintar dentro e fora. E do Icolibengo para o Nova Vida, com um assunto que também envolve famílias. Mas neste caso específico, são famílias que dependem do lixo para se manter. E mais, vivem num espaço que já foi aterro sanitário. Acompanhe.
O lixo do antigo aterro sanitário da província de Luanda transformou-se em fonte de sustento para várias famílias do bairro 28 de Agosto, no distrito urbano do Nova Vida, município do Quilamba Quiache. Algumas famílias que dependem do lixo para sobreviver construíram os seus casebres por cima do aterro sanitário porque perderam as suas casas no bairro Iraque em 2008 devido às demolições. Estamos do lado do lixo. As casas nos partiram no Iraque. Já saímos do Iraque, não estávamos a viver nas ruas. Sai aqui, vai. Não tinha onde nós vamos viver. Desde que estamos aqui a viver, bandidagem é demais. Esse terreno porque é do governo. O governo nunca vem a tirar esse entulho do lixo para meter no hospital, para meter na escola. Nós aqui, para você comer, tem que cavar aqui na montanha, aqui no lixo. Cava os buracos, tira lá cobre, vai pesar para você comer. Fome é fome. Nós queremos que nos tire só, porque estão sempre a vir a fazer cadastramento. Estamos à espera para ver se que nos tira. Estamos a pedir porque estamos a sofrer. Estamos em cima do lixo, sim. Aqui, por exemplo, naquela área que estão a cavar, andava a sair armas estragadas, essas bombas estragadas. Tem umas pessoas até que pisaram na mina. É exatamente isso que a maior parte das famílias que vivem aqui no bairro 28 de Agosto, próxima à urbanização Nova Vida, fazem todos os dias para poderem ganhar a vida. Estamos a falar propriamente aqui no antigo aterro sanitário da província de Luanda. E as famílias alegam que fazem isso por falta de emprego. Eu venho cavar por cá. Não tem pessoa que me apoia, que me dá de comer. Eu, por isso, venho aqui cavar. Cada coisa que sai aqui para meter na comida. Mesmo panha de doença, vou fazer como. Não tem pessoa que me põe. Cavo caco, cavo ferro, para mim se alimentar. Se aqui é onde sai alimentação, vou parar, vou comer aonde? Eu não tenho família, não tenho irmão que me apoia para me comer. É melhor vir cavar aqui, onde sai meu pão de cada dia. Eu sou pedreiro e ladrilhador, que é o estucador e pintor. Neste momento não temos emprego, então adquirimos para nós ficarmos aqui em cima, conseguimos um pouco de ferro e na manga está a ver de caco e a vez de um bocado de cobre para sustentar a família. Por dia, às vezes consigo a vez uns 2.000 ou 1.000 kwanza, só para as crianças comerem em casa. A Comissão de Moradores garantiu que já recorreu várias vezes às administrações, mas sem sucesso. Por isso, pede a construção de infraestruturas sociais no espaço em que está o aterro para que haja emprego. Se aparecer remoção desses artérios dentro deste lugar, pode ser subaproveitado. Se aparecer um empresário que consegue locar aqui uma das empresas de reciclagem de lixo, também vai dar emprego na própria juventude do 28 de agosto. Batemos as portas em várias vezes em nossos governos, nossos dirigentes, que ao menos nos cuidassem, tivesse uma cozinha comunitária que poderia estar a colher os bebês a partir das 6 horas até 18 horas, porque muitas mamães que saiam 5 horas na luta da vida e deixam os bebês sem água, sem nada. Lembre-se que o antigo aterro sanitário vulgo Lixeira, que sai do Golfo 2 até ao bairro 28 de Agosto, existe há mais de 12 anos e continua a céu aberto. O mundo assinala amanhã o Dia da Tuberculose, que continua a ser uma das doenças infecciosas mais mortais. A nível do país, os registros desta doença associada à qualidade da alimentação e também ao estilo de vida não são reduzidos e exigem medidas mais eficientes e prevenção, assim como controlo. Angola tem medicamentos e laboratórios para tratar a tuberculose. Mesmo assim, a doença é a terceira maior causa de mortalidade no país. Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que a nação nascida em 1975, com o alcance da independência, é um dos 30 países do mundo com mais casos de tuberculose. Temos cerca de 1/3 da população mundial afetada pela tuberculose. E Angola também faz parte desses países que nesse preciso momento apresentam uma taxa de incidência elevada. Nesse preciso momento, Angola apresenta uma taxa de incidência de 351 casos em 100 mil habitantes, com cerca de 60.050
1.107 indivíduos infectados pela tuberculose. Só em 2021, a OMS contabilizou em Angola 325 casos por 100 mil habitantes, tendo estimado igualmente 51 mortes por cada 100 mil habitantes. A médica interna Irina Van Dunen esclarece que todo o mundo está sujeito a ser diagnosticado com a tuberculose, principalmente os consumidores de bebidas alcoólicas e tabaco. Pessoas que têm uma alimentação com déficits nutricionais estão mais expostas, porque isso baixa a imunidade. Pessoas que consomem álcool também estão mais expostas, porque isto também baixa a imunidade. Não existe uma preferência de género, ou seja, homens e mulheres podem ser infectados em igual proporção. Mas devido à exposição maior do alcoolismo e também de baixa de imunidade, os homens estão à frente no ranking. Mas não são, vamos dizer assim, o fator crucial não é o género. O fator crucial é a baixa de imunidade, que pode tanto afetar numa condição da adolescência, gestantes, pacientes diabéticos, pacientes portadores do HIV, pacientes portadores de doenças oncológicas. São pessoas que estão mais sujeitas a esse tipo de infecção. O abandono do tratamento é dos maiores entraves na cura da tuberculose. Em Angola, a taxa de desistência terapêutica ronda os 17%. Uma alimentação saudável e regrada é o que se recomenda para quem esteja a fazer o tratamento da doença, bem como para a sua prevenção. Deve ter legumes, deve ter fruta, deve ter proteínas, deve ter hidratos de carbono em quantidades que são consideradas saudáveis. E também o tratamento é feito com antibióticos, com tuberculostáticos, e leva entre 6 a 9 meses para a cura da tuberculose. Em todo o mundo, a maioria das pessoas que desenvolvem a doença são adultas, sendo que em 2021 os homens representavam 56,5%, as mulheres adultas representavam 32,5% e as crianças 11%. Muitos novos casos são imputáveis a 5 fatores de risco, nomeadamente desnutrição, infecção pelo VIH-Sida, transtornos por uso de álcool, tabagismo e diabetes. Seguiram hoje para a província do Ijo os gastos mortais de Dom Francisco da Mata Mourisca. Dom Francisco da Mata Mourisca morreu aos 94 anos, em Luanda. O bispo emérito da Diocese do Ijo vai enterrar no próximo sábado. Cânticos, súplicas e ação de graça marcaram a missa de corpo presente do bispo emérito da Diocese do Ijo, Dom Francisco da Mata Mourisca, falecido na passada quinta-feira, 16 de março, vítima de doença aos 94 anos, no Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, em Luanda. Durante a missa celebrada na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, pelo arcebispo da Arquidiocese de Luanda, Dom Filomeno Vieira Dias, o prelado, na sua homilia, reconheceu os préstimos de Dom Mata no seio da Igreja angolana e da sociedade em geral devido à sua entrega no momento do conflito armado. Apaixonado pela nossa terra e pelas suas gentes. Que Deus os possa recompensar por esta entrega neste estilo, que a nossa vida consagrada, nossa vida missionária, é mesmo gastar-se para que os outros tenham vida, especialmente os mais fragilizados da história. Vários fiéis católicos provenientes de várias dioceses do país recordam Dom Francisco da Mata Mourisca como um homem que sempre esteve ao serviço dos mais necessitados. Dom da Mata é considerado o bispo mais velho da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, onde chegou a fundar várias congregações religiosas, hospitais, escolas e movimentos que deram a sua vida em trono da paz em Angola. Bem, Dom da Mata Mourisca, de facto, foi um homem que nos deixou um legado muito grande. E nós, como católicos, é um orgulho ouvir o seu testemunho. Foi um português que veio para ficar. Movimento Apostólico Amizade e Simpatia, movimento fundado por Dom Francisco de Mata Mourisca. Perdemos o nosso pai, fundador, o nosso bispo, que é o bispo fundador também da Diocese do Ijo.
Dom Mata Morisca foi escritor e nas suas obras literárias há um grande discurso de diálogo e proximidade entre as igrejas cristãs em Angola, onde chegou a formar vários sacerdotes e religiosas para a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe. Foi um bispo que lutou muito por Angola. Ele é um dos mentores da paz em Angola. É autor de muitos livros da vida que levaram muitos irmãos da Igreja Católica a aprenderem realmente o que é Deus. Preferiu ficar cá em Angola, onde deu o seu melhor, perdeu a sua juventude e contribuiu para o desenvolvimento da própria igreja. Porque ele foi um grande evangelizador, através da sua palavra, através dos seus escritos. E depois o amor para com o próximo. Ele, quando o renome como sacerdote, ele dizia: meu filho, tenha coragem como de um soldado, a paciência de um camponês e ser fiel na sua caminhada. Depois da missa, vários fiéis católicos presentes e não só despediram-se do bispo emérito da Diocese do Uís, Dom Francisco da Mata Morisca, que foi transladado do terminal da Força Aérea para a Diocese do Uís, onde vai a enterrar neste sábado às 9 horas na Catedral do Uís. Segunda parte do jornal. Hoje é o dia de libertação da África Austral. Data histórica e de reflexão que marca a vitória sobre os invasores do regime de segregação sul-africana, o Apartheid. É um dia ímpar. O 23 de março marca a data do fim da Batalha do Cuito-Cuanavale, que decorreu entre 15 de novembro de 1987 e aquele dia de 1988, expondo os exércitos da IFAPLA, do governo angolano, apoiados por Cuba, e da IFALA, da UNITA, com apoio da África do Sul. Para celebrar a efeméride, o governo provincial de Luanda convidou os antigos combatentes para uma cerimônia simbólica de deposição de coroa de flores ao memorial dos soldados desconhecidos e refletir sobre a data. Os nacionalistas Dom Licas e Sapalo da Costa têm tudo guardado nas suas memórias e chamam a atenção para a preservação deste acontecimento importante para a África Austral. Essa data tem que ser contada a todos. Essa nova geração não conhece nada disto. Essa data é para ser contada a todos. Morreram muitos angolanos ali. Hoje muitos ainda estão aí vivos. E aquilo mudou a história da África. Não é só da África Austral, mudou a história da África. Conseguiu-se a independência da Namíbia, destruiu-se o apartheid, libertou-se o Nelson Mandela, enfim. Só isso é o suficiente. Visto que só através daquela batalha conseguimos libertar a boa parte da África Austral. E isso também para mim é uma grande memória com meus colegas também. O fim da batalha marcou um ponto de viragem e decisivo na guerra, incentivando um acordo entre sul-africanos e cubanos para a retirada das suas tropas e a assinatura do Acordo de Nova York, incentivando a proclamação da independência da República da Namíbia. O governador de Luanda considerou a data de grande simbolismo para o povo angolano e da África Austral, pois deu início a um amplo programa de mudança no curso da história da Namíbia e o fim do regime do apartheid na África do Sul. Para Angola e para os angolanos é um momento de grande simbolismo e de história e que deve continuar a reafirmar em cada um de nós, enquanto angolanos, o espírito patriótico de defesa do bem comum, da paz, que não se cinge apenas às nossas fronteiras. Esta data, que hoje é celebrado como feriado nacional em toda a região da SADC, demonstra exatamente o reconhecimento pelo sangue derramado pelos valorosos combatentes desta batalha e que mudaram o curso da história na nossa região e no nosso continente. O presidente da ASCOFA realça a importância da Batalha do Cuito-Cuanavale e pede mais dignidade aos antigos combatentes. Comemoramos essa data com muita alegria, de Cabindo ao Cunene, e para esta parte toda que aqui citamos, mas deixa fazer referência de que o país hoje está a acontecer para o melhor. A paz é uma zona que se circula
com muita tranquilidade a nível do nosso país, frutos destas batalhas, fruto da conquista da nossa paz. No entanto, paralelamente a isso, há agora a necessidade de reconstruir e também dar uma vida condigna a todos aqueles fazedores da paz a nível do país. A batalha aconteceu no sul de Angola, na região do Cuito-Cuanavale, na província do Cuando-Cubango. Foi a batalha mais prolongada que teve lugar no continente africano desde a Segunda Guerra Mundial. E com recurso às suas redes sociais, o Presidente da República saudou hoje a bravura dos filhos angolanos e cubanos que se bateram contra a invasão do regime sul-africano. Na mensagem em alusão ao 23 de março, o Presidente João Lourenço recomenda igualmente aos mais jovens a seguir o exemplo histórico e nunca se vergarem a qualquer tentativa dele que vá ameaçar a paz e a integridade territorial do país. E a Batalha do Cuito-Cuanavale foi uma das mais longas que teve lugar no continente africano desde a Segunda Guerra Mundial. A batalha foi, a nível do desporto, o trampolim para as grandes conquistas do nosso país. No desporto, as grandes conquistas de Angola começaram após a Guerra de Cuito-Cuanavale, com os triunfos no africano feminino de handball na Argélia e no afrobasquete masculino aqui em Luanda. Ambos triunfos alcançados em 1989. Antes, em 1987, em Owerri, Nigéria, o nosso país arrebatou o primeiro troféu da Taça dos Clubes Campeões Africanos em handball feminino, vitória do Ferroviário de Luanda, com a mítica meia distância central Palmira Barbosa na quadra e no banco o lendário técnico Beto Ferreira. Atualmente, no handball feminino, Angola ostenta 15 títulos continentais. As irmãs Marcelina Chiala e Natália Bernardo, além de Isabel Guialo Belinha, estão entre as melhores. No handball masculino, Angola tem 3 medalhas de bronze no africano, uma medalha de ouro nos Jogos Africanos, bem como participações em mundiais. O meia-distância Sérgio Lopes é a figura. No basquete masculino, Angola registra 11 troféus continentais. Jean Jacques, Miguel Otonda e Carlos Moraes estão entre as lendas. E no basquete feminino, Angola exibe 2 títulos africanos, uma presença nos Jogos Olímpicos e uma participação no Mundial. Na Cicela, Maurício é soberana. No xadrez, Angola tem na galeria vários títulos africanos em juniores. Os mestres internacionais, Adérito Pedro, Eugênio Campos e Esperança Cachita, são os pensadores mais mediáticos. No judo, Antónia de Fátima Faia é a rainha. Já no futebol, a Aquá, o menino bonito de Benguela, é o rei, com presenças no CAN 1996 na África do Sul, a primeira aparição dos Palancas Negras no grande palco do futebol africano, bem como no Mundial 2006 na Alemanha. No atletismo, o fundista João Tiamba, com 6 presenças nos Jogos Olímpicos, recorde olímpico, é o mais renomado. No voleibol de praia, dupla de quarentões, Manuel Fernandes Manucho e Moraes Abreu brilhou em Copacabana nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Brasil, em 2016. Batalha do Cuito-Cuanavale, sempre na nossa mente. Antes, agora, hoje e para a eternidade. E terminam amanhã em Nova Iorque os debates na Conferência das Nações Unidas sobre a Água, onde o Presidente da República é representado pelo Ministro João Batista Borges. Estão em discussão no evento soluções para uma melhor gestão dos recursos hídricos, com vista igualmente a uma melhor distribuição. O executivo angolano investiu nos últimos anos cerca de 1,7 mil milhões de dólares para fazer face às questões relacionadas ao abastecimento de água à população. Como resultado, cerca de 60% da população no país tem acesso ao líquido. No entanto, reconhece-se que é preciso mais investimento. Os dados foram revelados pelo Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, em representação do Presidente da República, João Lourenço, na Conferência das Nações Unidas sobre a Água, que decorre em Nova Iorque, Estados Unidos da América, sob o lema Acelerar a Ação rumo ao futuro sustentável.
Para o quinquênio 2023-2027, o investimento a realizar no domínio do abastecimento de água será superior a 4 mil milhões de dólares, com a execução de novos sistemas de captação, tratamento e distribuição de água, que ampliarão em 1.149 mil metros cúbicos dia o abastecimento de água no país, em particular Luanda, e a conexão à rede de mais 1,6 milhões de famílias. Tal esforço financeiro permitirá elevar o consumo per capita atual de 40 litros habitante dia para 70, estando dessa forma a caminhar para o cumprimento dos ODS. A Conferência sobre Águas das Nações Unidas reúne chefes de Estado e de Governo, bem como especialistas de vários países, para discutir as melhores soluções para uma gestão racional dos recursos hídricos e garantir o acesso à água pelas diversas comunidades. Estamos a tratar de incluir na agenda de investimentos os sistemas de saneamento de águas residuais das principais cidades costeiras do país, cujos estudos estão em desenvolvimento, com o objetivo de melhorar as condições sanitárias das populações e o combate às doenças de origem hídrica. E mostramos a seguir como têm sido sofridas para algumas famílias na província da Huila as lutas na busca de água para o consumo. São dificuldades que não fogem muito da realidade que se vive em algumas zonas de Luanda. Acompanhe. A escassez de água para consumo deixa agastada a população da cidade de Lubango. Na maioria dos bairros, as torneiras estão praticamente secas e em outros a água jorra apenas uma vez por semana. Situação que cria enormes constrangimentos nas lides diárias dos lubanguenses. A solução para muitos é recorrer a cacimbas e riachos, cuja qualidade da água é duvidosa e coloca em risco a saúde dos seus consumidores. Bom, o abastecimento de água da minha casa, eu digo, nem regular é, nem normal é. Mas é péssimo. Eu tiro água no riacho. Ao lado da minha casa tem um tubo onde passa água, não sei aquela onde é que sai. Mas é possível que tenha uma nascente, onde é que toda a gente da minha área vão buscando água para consumo. Às vezes recorremos em outros pontos, como os furos, as cacimbas e as sondas, que por vezes chegam a não ser água apropriada ou potável para o consumo. A água aqui no meu bairro está muito difícil. O governo tem que melhorar essas condições. Porque as nossas torneiras estão ali, mas não temos condições de água. Isto é muito mal, uma vez por semana, mas passa a noite. Há momentos que nós não damos conta. A maioria das casas tem furos de água, tem cacimba, que são água não apropriada. É aquilo que, noutrora, aparecem as crianças com anemia aguda. O abastecimento de água aqui no nosso bairro tem passado, às vezes, um mês. Às vezes, em um mês, uma vez. Às vezes, por semana, passa uma vez. Como vês, razão pela qual, para suprir essas diferenças de água, criamos aqui uma cacimba ao nível de casa. A presidente do Conselho de Administração da Empresa Provincial de Águas e Saneamento da Huila, Dominga Chicus, confirma as dificuldades no abastecimento da cidade e garante estarem em curso projetos para sua melhoria. Gostaria de adiantar que realmente está a chover, e está a chover bem, mas nós ainda continuamos com um déficit de 60%. Comparado ao déficit que tínhamos até dezembro do ano passado, que era de 70%. Portanto, começamos a sentir uma melhoria, mesmo a nível daquilo que é a distribuição. Portanto, a mais privilegiada tem sido o centro da cidade. Tem recebido água praticamente regularmente. Os outros bairros ainda continuamos com restrições, a darmos uma vez por semana, mas já não temos tido aquelas falhas de que está marcada para aquele dia e depois não conseguimos encher os reservatórios. Temos estado a cumprir, portanto, com este horário, este calendário de abastecimento. Olha, nós temos estado a dizer que a cidade não pode depender pura e simplesmente de furos subterrâneos. E se os senhores jornalistas estiveram atentos a essa perspectiva a nível do Governo Central de reaproveitarmos as águas superficiais. Portanto, muito recentemente foi divulgado que os projetos da barragem da Arimba e também a barragem do Nena, essas vão ser feitas para reforçar o abastecimento de água do Lubango. Arrancou hoje em Berlim, na Alemanha, a 16ª edição da Conferência African Global Business Summit. O evento, que tem o objetivo de promover as parcerias globais do setor privado em África, junta participantes de vários países, incluindo Angola.
Promover as parcerias globais do setor privado em África, perspectivas e desafios é o lema da 16ª edição da Conferência África Global Business Summit, que teve início hoje em Berlim, na Alemanha. Durante 2 dias, mais de 100 convidados, dentre os quais membros de governos, embaixadores, formuladores de políticas, investidores e CEOs de empresas africanas e internacionais, vão falar sobre como a transformação digital está a moldar o futuro da África, da energia renovável e como o investimento do setor da energia mudará as economias africanas, revolução do agronegócio, cadeia de valor e investimento, assim como de infraestrutura, construção, mobiliário e cidade inteligente. No painel sobre a saúde, a abordagem estará voltada para o impacto da tecnologia e economia de escala. Angola participa do evento com uma importante delegação, chefiada pelo Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Fazem parte também os PCAs da IPEX e Angola Cables, administradores da Sonangol e técnicos das instituições representadas. A Embaixada de Angola na Alemanha é co-organizadora da gala de premiação do Fórum Africa Business Summit, parceria com a qual se congratulou a embaixadora de Angola na República Federal da Alemanha. O Fórum Africa Business Summit decorre até amanhã em Berlim, na Alemanha. Falamos agora de saúde, com foco nos resultados de um novo relatório do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que deixa um alerta sobre a expansão de casos de infecção por fungos da espécie Candida auris, que deve estar a acontecer de forma muito rápida. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América revelou que a infecção por fungos da espécie Candida auris está a se espalhar rapidamente pelo país de forma preocupante. O fungo, identificado em terras americanas, é de difícil diagnóstico, resiste ao tratamento e pode levar à morte. O relatório do centro indica ainda que os casos do vírus cresceram de 44% em 2019 para 95% em 2021, passando de 756 casos para 1.471. O centro atribui o aumento das infecções à falta de medidas de prevenção nas unidades de saúde e melhoria nos serviços de acompanhamento e diagnóstico da doença. As infecções surgem normalmente em hospitais e lares e afetam mais as pessoas com o sistema imunitário debilitado. Por esse motivo, o Instituto classifica a situação como uma ameaça urgente. O fungo não é novo, foi reportado pela primeira vez em 2016 nos Estados Unidos da América, tendo sido identificado no Japão em 2009. Desde então, o Candida auris espalhou-se pelos países do mundo. E seguimos para a atualidade internacional, o compacto a seguir. Em destaque, Cabo Delgado, e com um ponto de vista da organização Repórteres Sem Fronteiras, que ainda tem tudo a ver com a estabilização da região. Há, a princípio, uma luz negativa dos Repórteres Sem Fronteiras. Realmente, Simeão, Cabo Delgado está longe de estar estabilizado, Edna. Sim, boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Infelizmente, em alguns pontos da cidade de Cabo Delgado continuam os conflitos e noutros mais calmo. Então podes avançar com outras notas. Com certeza. E boa noite a si que nos acompanha. A situação em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, alvo de ataques, está longe de estar estabilizada e até se agravou em alguns distritos, disseram hoje dirigentes dos Médicos Sem Fronteiras no país. Estes pronunciamentos foram feitos num evento online para assinalar 2 anos após o ataque à Palma, o mais mediático da insurgência que dura desde 2017 em Cabo Delgado. Já a seguir, outras notas internacionais. Antes do Ramadão, a Líbia prepara o regresso de 174 migrantes a casa. Depois de vários anos, muitos vão passar o mês muçulmano com a família. Esta viagem, organizada da Líbia, faz parte do programa de deportação voluntária da Organização Internacional para as Migrações. Os migrantes formaram grandes filas no aeroporto, com entusiasmo para embarcar nos aviões e reencontrar as suas famílias. Desde 2017, a Organização Internacional para as Migrações acelerou o programa de retorno voluntário para repatriar migrantes de vários países, como é o caso do Níger, país africano que tem como capital a cidade de Niamey.
A China quer melhorar as comunicações com Ghana para buscar uma resolução adequada para o problema da dívida pública, informou o Ministério das Relações Exteriores da China nesta quinta-feira. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, fez a observação por ocasião da visita do ministro das Finanças do Ghana, Ken Orifata, a Pequim, para discutir o pedido de reestruturação da dívida do Ghana. O Ghana enfrenta a pior crise econômica desta geração e garantiu um acordo com o Fundo Monetário Internacional em dezembro para um empréstimo de 3 mil milhões de dólares. No 9º dia de greve nacional contra a reforma previdenciária que aumenta a idade de reforma de 62 para 64 anos, os trabalhadores franceses bloquearam acesso a um terminal do aeroporto de Gaulle de Paris, na França, nesta quinta-feira, como parte de um dia nacional de protestos. Os protestos atraíram grandes multidões em comícios organizados por sindicatos desde janeiro. A maioria dos protestos foi pacífica, mas a situação aumentou desde que o governo aprovou o projeto de lei no parlamento sem votação na semana passada. A Rússia lançou nesta quinta-feira um foguetão do tipo Soyuz 2.1.B com um satélite militar a bordo, declarou o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. As Forças Armadas da Federação Russa lançaram o foguetão a partir do Centro de Testes Estatais do Ministério da Defesa em Plesetsk, uma base espacial da Rússia, a cerca de 800 quilômetros a norte de Moscovo, a capital do país. O ministro de Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que o satélite ficará em órbita ao serviço do Ministério da Defesa. E este foi o compacto das notícias internacionais. Kina Simeão. Obrigada, Edna, pelas suas informações. São sempre proveitosas. E nós seguimos a partir daqui com outros detalhes. Pois, e olhamos para o março, o especial mês para a mulher. E o assunto a seguir tem a ver com um dos grandes momentos que teve lugar aqui na capital do país. Momento este em que mulheres estiveram entre mulheres e voltaram a refletir sobre o empoderamento feminino. A Sala da União dos Escritores Angolanos foi pequena para albergar meninas, jovens e senhoras que se reuniram à tardinha para ouvir o que uma mulher mais nova tinha para dizer a uma mulher mais velha e vice-versa. Olhai e vede se o homem assim pode ser chamado de pai. De mulher para mulher foi o que elas intitularam em recital Maca à quarta-feira, na União dos Escritores Angolanos, com momentos de reflexões, poesia, música e spoken word, a palavra falada. Estamos aqui a falarmos de nós para nós, do nosso desenvolvimento, e cantando e dançando através da poesia, através da oralidade, que é muito importante, passarmos o legado e conversarmos com mulheres como você, que é mais jovem que nós. Não existe uma batalha dos sexos, entre os sexos. Existe uma complementação. E que essa complementação só vai se dar à medida em que os homens deixarem de lado esse machismo por conta da força muscular. É preciso que eles usem mais a força da inteligência e que as mulheres aprendam a lidar também com a razão, nós mulheres, para que essa equidade, enfim, aconteça. No evento, que deixou-se de lado a ideia da guerra dos gêneros, as intervenientes procuraram mensurar as conquistas já alcançadas pela mulher angolana. Há imensas mulheres em cargos de liderança, mas não basta ter um cargo de liderança. É preciso ter um pensamento aberto. É preciso pensar coletivo. Cargos vão e vêm. É preciso que se pense Angola. É preciso que se pense África, sem vaidades, sem pudores, começando dentro da nossa própria casa e levar para o mundo e pedir: eu exijo o mesmo respeito que tenho por vocês, mas o respeito começa comigo mesmo. Encontraram-se ali esposas, trabalhadoras, donas de casa e titulares, todas interessadas à cultura. A preocupação que faz manchete às conversações do mês de março continua a girar em torno do empoderamento feminino.
Muitas das conquistas que já tivemos até agora foi porque houve necessidade de termos cotas. Mas não podemos esquecer que ter cotas só por ter cotas, porque temos que ter mais mulheres numa determinada função, no Parlamento ou em outras áreas de atividade, não nos leva a lado nenhum se as mulheres não tiverem as competências. Portanto, para mim, ter cotas abre-nos uma porta, mas nós temos que estar capacitadas, temos que ter as competências para depois não nos dizerem porque é uma mulher. Acho que isso é absolutamente triste quando olharmos para os números apenas pelos números. Temos que olhar para quem faz os números, que são as mulheres. Já de volta outra vez, boa noite. Em Cabinda, o governo da província ganhou de doação 2 viaturas de transporte de pacientes. São ambulâncias que vão ajudar a minimizar a carência em alguns hospitais da região. Chevron entrega 2 viaturas e fármacos diversos ao governo provincial de Cabinda. O objetivo da oferta prende-se em acudir às unidades sanitárias da província que têm apresentado dificuldades em apoiar os pacientes. Os bens doados serão destinados para os municípios de Cabinda e Kakungu. Os beneficiários agradecem a iniciativa. Realmente ela vem muito boa hora. Nosso nível do município de Kakungu, nós já sentimos a falta de uma ambulância, porque a que temos está em estado de velhice, já muito acentuado, e tem estado a apresentar muitos problemas. Nós temos, fora da comuna sede, temos as outras 2 comunas, Massabi e Dins, que também têm o mesmo problema, e essa ambulância que vem dessa doação da Chevron realmente vem acudir e vem em boa hora e vai resolver de que maneira os problemas de transportação. Nós estamos muito gratos. Esta unidade hospitalar, portanto, que é o Hospital 28 de Agosto, já carecia efetivamente de uma ambulância, porque os nossos pacientes eram transportados por carros particulares com todas as consequências que poderiam, portanto, advir deste transporte. O diretor-geral da Chevron, Billy Lakubi, disse que a Cabgok irá cumprir com todos os projetos sociais agendados para este ano. Para além do programa de bolsas de estudo que oferecemos para médicos baseados em Cabinda fazerem treino especializado em Luanda e fora de Angola, certamente ajudaremos a melhorar a qualidade e a sustentabilidade dos serviços de saúde aqui na província de Cabinda. Todas estas iniciativas fazem parte do nosso compromisso com a comunidade aqui em Cabinda. A governadora Mara Quiosa pediu na ocasião às empresas que operam em Cabinda que estendam também as suas ações nos municípios de Bucuzal e Belize. Este agradecimento que nós fazemos à Chevron, fazemos em nome do município de Cabinda, mas também do município de Kakungu, enquanto beneficiário também destes meios. Mas gostaríamos de aproveitar a oportunidade para apelar também ao nosso diretor da Chevron aqui presente, que nas próximas oportunidades beneficiemos também os municípios do interior, nomeadamente o município do Belize e do Bucuzal. E avançamos com outras, antes do fecho do jornal, os brilhantes momentos que marcaram o grande show da fadista portuguesa Marisa. O momento teve lugar aqui em Luanda e foi prestigiado pelo casal presidencial. O relógio marcava 21h30 e os portões do Centro de Conferência de Belas em Luanda abriram ao público, convidado a assistir ao concerto da fadista portuguesa Marisa, intitulado Woman Day. Todos esperavam um show à altura. Uau, é um show que eu estava à espera mesmo, porque tem grandes cantores que eu muito admiro, que são Matias Damasio, Yola Araújo e a grande Marisa. A expectativa é elevadíssima, foi uma agradável surpresa saber que a Marisa vinha aqui a Luanda e não podíamos perder. A ansiedade era tanta que o show começou na plateia com aplausos. Luz, câmara, ação. O show começou. Yola Semedo abriu a noite com uma performance a que nos acostumou e em exclusividade à TV Girassol. Disse que foi com grande satisfação que recebeu o convite de partilhar o mesmo palco com a fadista. Com certeza tenho o meu currículo mais rico
porque eu tive a oportunidade de mais uma vez pisar em palco com o nosso querido Matias Damasio. E eu já conhecia, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de pisar no mesmo palco que a Marisa. Olha, sinto-me muito honrada. Entre luzes, som, cores e flores, Matias Damasio pediu a todos os homens da sala que se colocassem em pé em sinal de respeito, amor e consideração a todas as mulheres. Entre os convidados estavam presentes o Presidente da República, João Lourenço, acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. Quando pensamos que era o momento alto da sua atuação, coro vinha da plateia. Quero que tudo seja no mesmo E quando as luzes se apagaram na sala, no palco, uma luz. Marisa. A fadista Marisa disse que voltar a Angola e celebrar os 20 anos de carreira num concerto com grandes nomes da música angolana deixou-lhe satisfeita, pois o Woman Day foi um concerto para celebrar o dia e o mês da mulher. Foi um espetáculo lindíssimo e espero que um dia possa voltar e fazermos um concerto onde todas estas vozes possam unir. O fado é uma canção popular portuguesa geralmente interpretada por um vocalista, fadista neste caso, acompanhado por guitarra portuguesa, por guitarra clássica. Surgiu na Lisboa popular do século XIX, expandiu-se por todo o país. O fado tornou-se assim um ícone cultural de Portugal e já foi considerado patrimônio cultural imaterial da humanidade. E agora resta-nos apenas agradecê-lo por ter estado connosco em mais uma edição. O Girassol Jornal vai regressar amanhã seguramente. Continuação de uma ótima noite de quinta-feira.